E aí galera, eu tô hoje aqui com o Guilherme Nascimento Valadares, do portal Papo de Homem. Tudo bem, pessoal? Bem, o Guilherme acabou de sair aqui de um painel em que ele falou muito bem como nasceu o Papo de Homem, como foi a mudança de um blog para um portal e como ele planejou estrategicamente esse crescimento. Guilherme, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e mostrasse aí para o pessoal como se monta um plano de negócios para a internet, a ideia de fundar um blog e crescer para um portal. O começo do Papo de Homem aconteceu no meu último ano de faculdade. E eu já tinha uma visão, uma vontade, uma gana muito grande de partir para a prática desde o final da faculdade, desde antes disso, na verdade. Então, eu consegui aliar os recursos que a faculdade oferecia, em termos de professores, em termos de estrutura de pesquisa, em termos de apoio, para começar o Papo de Homem. Falando sobre a origem, o prisma de negócios, a visão inicial, o insight inicial partiu de os homens estavam e ainda estão encaixotados, estavam e ainda estão sendo tratados como arquétipos muito limitantes, de maneira fechada. Então, se você compra uma VIP, uma Playboy, uma revista Universo Masculino, você vai ler sobre o homem, você vai dialogar com o homem de maneiras limitantes. E isso era algo que eu e uma série de amigos pensávamos. Então, eu coloquei um grupo de amigos que escrevia muito bem, eu já trabalhava com web antes, eu já tinha fórum online antes, então isso é importante também deixar claro. Antes do Papo de Homem surgir, houve um trabalho que eu produzi um fórum online para homens durante 2 anos. Então, o que houve? Esse fórum atuou como um grande caldeirão de pesquisa. Então, o Papo de Homem ele não simplesmente surgiu assim. Então, quando veio a ideia de surgir o portal, e eu não tinha nenhuma grana, não tinha nenhum recurso além de tempo e conexão na internet, um dos principais ativos que eu fiz uso foram os relacionamentos. Poucas coisas são tão valiosas para se construir um novo negócio, uma nova estrutura, do que relacionamentos de confiança. É interessante falar disso porque mostra que não partiu simplesmente do zero. Não foi só a ideia começar. Isso, partiu foi uma de construção, foi um percurso. um capital social que você já tinha. Exatamente, esse é o termo exato, capital social. Offline, online, com fórum, não é isso? Eu não uso sempre esse termo porque às vezes as pessoas não entendem, mas é exatamente esse o termo, é capital social. Então, durante 2 anos foi feita uma construção muito grande de capital social. Então, quando eu pedi um cara para programar, ele programou de graça. Quando eu pedi um cara para fazer a logo inicial, ele fez de graça. E não era o de graça em si, todos eles faziam parte da ideia, faziam parte da construção. Então, todos tiveram prazer em participar. A parte de administração, isso foi pensado desde o início, a estrutura de negócio? Na hora que você resolveu realmente criar, na época, o blog e depois evoluir para o portal, houve um plano de negócio estruturado, pensado, esse é meu objetivo, eu quero atingir tal ponto? No momento zero havia um plano de negócios claro para mim, de maneira intuitiva. A minha formação passa por publicidade, passa por jornalismo, passa por administração. Então eu tinha uma clareza e eu resolvi ser pragmático. Eu sabia o que eu queria construir, sabia onde eu queria chegar. Tem um amigo que hoje trabalha em São Paulo também, e ele estudou comigo na FMG, e ele brinca porque ele lembra da primeira conversa que eu tive. Eu falei para ele, cara, eu estou construindo algo que é um blog, mas não é um blog, vai ser o maior portal do Brasil para homens, em breve. E ele riu e etc, a ideia é megalomaníaca, e dito e feito. Eu penso sobre a questão do plano de negócios como camadas. O mais importante é a visão. Ter uma visão de onde você pretende chegar, qual construção você pretende fazer, onde você quer chegar lá longe, o norte estratégico do projeto. Em cima disso, o plano de negócio pode se aprofundando e ganhando outras camadas. Ou seja, você pode ter números, pode ter tabelas de Excel, projeções de lucro, etc. Quanto mais camadas ele tiver, em tese, mais segurança ele vai ter. No entanto, tem uma coisa interessante de se observar aí, que é, às vezes, camadas excessivas em uma fase de startup, em uma fase inicial, pode acabar sendo uma amarração para o projeto, pode impedir ele de avançar em direções que vão surgindo e que são saudáveis para a construção que você quer fazer. Então, no meu caso, foi uma junção. Como eu não tinha recursos, não tinha grana, eu tinha uma série de contingências, eu podia contar só com o meu próprio tempo e o computador, eu fui lidando com o que tinha disponível.
E isso fez com que eu desenvolvesse caminhos. Então, depois de um ano de vida, a gente tinha uma liga de produtores de conteúdo, que era como chamavam, mas na verdade era o quê? Mais de 50 colaboradores que gostavam da ideia, que escreviam bem e que queriam colaborar, queriam escrever para nós. Então, isso não teria surgido se eu pensasse, bom, plano de negócio, se eu preciso de um patrocinador, que eu tenho que pagar R$3.000 por mês para cada editor. Se eu começasse direto com um plano de negócios tradicional, eu ficaria engessado. Então, eu comecei sem plano de negócios? Não. Eu comecei com uma variação do plano de negócios, que é mais intuitiva, mais pragmática e focada a lidar com as contingências e seguir agindo. Não se deixar parar, não deixar o projeto morrer por não ter os recursos. Então, quando eu lancei, cara, o blog era super simples. Antes de se tornar portal e tudo, era super simples. Uma gente falou, cara, você já lançou? Eu falei, eu lancei. Porque a partir do momento que você lança algo, você coloca algo no ar, isso tem um efeito colateral muito positivo, que é desconsiderado pela maioria das pessoas, que tem um efeito retroativo de pressão sobre você. Então, está no ar. No dia seguinte, você pensa, eu preciso de um artigo. Você coloca. No mês seguinte, você pensa, cara, eu preciso de mais visitas. Você bola uma estratégia de marketing, que você tem que bolar. Então, não existe mais aquela coisa, acho que eu preciso de um mês para o marketing, um mês para o financeiro e um mês para não sei o quê. Cara, já está no ar, as pessoas já estão comentando, já está tudo rolando. Já tem custos envolvidos, custo de hospedagem, que era pequeno, mas já tinha custo. Então, esse tipo de pressão, ela é menos negativa e mais positiva, porque ela te força a criar uma musculatura empresarial, ela te força a criar, a ter criatividade para resolver situações. Gente, eu não sei vocês, mas eu achei fantástico aqui o depoimento do Guilherme, porque o Guilherme, vocês perceberam que ele é um empreendedor nato, né? Desde o início ele é um empreendedor, e essa coisa de eu vou fazer, né, Guilherme, eu vou fazer, e depois que a coisa começa a andar, realmente eu estou fazendo aquilo dali, vem essa pressão saudável, como o Guilherme falou, né? Saudável. Uma pressão saudável de você fazer a coisa andar. Né, e ganhar corpo, e ganhar profissionalismo, e aí você vai ajustando o que tiver errado. É isso mesmo, Guilherme, parabéns pelo empreendedorismo. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Espero que o papo seja útil. Por fim, eu gostaria de deixar duas qualidades que foram essenciais para o projeto. A primeira delas é gana. Gana no sentido de que, se você quer realmente fazer algo, você precisa de muita vontade. Vontade para superar todo tipo de crise, todo tipo de dificuldade, porque foi o que surgiu ao longo de toda a estrada. O Papo de Homem demorou 1 ano até o primeiro retorno financeiro. Eu me mudei para São Paulo e eu precisei trabalhar em agência e tocar o Papo de Homem. Então foram basicamente 4 anos de jornada dupla até conseguir estruturar a operação para me dedicar full time. Então, quando eu saí do Papo de Homem, não era só eu e o site. Eu já tinha contratado um editor, já tinha contratado um cara de tecnologia, já tinha contratado um servidor. Tudo para garantir que uma vez que eu me demitisse, já ia ter um chassi visando o crescimento. Porque se eu me demitisse para sair sozinho com o BDH, talvez não tivesse o mesmo chassi, meu crescimento fosse muito mais lento. E, além de gana, um outro complemento é resiliência, que é a capacidade de lidar com crises, dificuldades, obstáculos ao longo do tempo. É necessário muita resiliência para qualquer tipo de empreendedor. Se você se abate com crises e não consegue levantar, esse talvez seja o principal problema, porque crises vão ser inevitáveis, seja você começando com um plano de negócios parrudo, seja você seguindo a sua intuição. Então, gana e resiliência são duas qualidades fundamentais e pensamento crítico para fazer com que o projeto avance como você quer que avance. Comentando aí sobre o crescimento, como foi a história do portal Papo de Homem, a audiência dele hoje é qual? 1.700.000 leitores únicos por mês. 1.700.000 leitores únicos por mês. Então vocês viram aí um depoimento de crescimento, fundação de um portal, como o Guilherme aqui falou desde o início, e hoje atingiu uma marca dessa de renome nacional e internacional também, porque tem gente fora do Brasil que acessa demais. Cara, a gente tem leitores Polônia, China. Porque o Papo de Homem hoje, o portal é o principal braço, mas a gente tem uma rede de mídia, a gente tem uma rede de parceiros, a gente tem uma loja, a gente produz conteúdo externo para marcas. Então, a Natura nos contratou para um projeto enorme para conduzir todo o portal deles, que é o Portal Homem. Então, a gente criou o nome, a linha narrativa e o projeto editorial, a gente faz a gestão de comunidade. Kaiser acabou de lançar uma página nova no Facebook, para lá de ousada, a gente cuida de todo o conteúdo. Então, tem um ecossistema funcionando em torno da marca e da ideia. E a ideia é: o Papo de Homem é um espaço exploratório do masculino. Em torno disso, vários projetos
vão surgindo, sempre visando a solidez da marca, a construção de autoridade. Ok. Gente, então é isso. Eu agradeço aí o tempo de vocês, agradeço o tempo do Guilherme, realmente é uma história fantástica, vocês viram o crescimento, viram o número, viram como é que está hoje, acessem aí o Papo de Homem, e é isso, obrigado Guilherme. Um grande abraço pessoal, boas aulas. Até a próxima.